Fundada em 2017, a Terra Magna, startup de São José dos Campos, nasceu com o propósito de oferecer o melhor serviço do mercado, segundo eles, para os financiadores do setor agro, com serviços de antecipação de recebíveis e monitoramento de garantias. Quer saber um pouco mais sobre esses assuntos? Fica ligado no nosso papo com o CEO Bernardo Fabiani. Olá, Bernardo Fabiani, muito obrigada por você ter aceito aqui o nosso convite para falar no JA um pouquinho mais aí sobre as AgTechs que a gente gosta tanto. Bernardo, eu já vou pedir para você iniciar sua fala se apresentando aqui no JA. A gente gosta de saber quem que é a cara por trás das empresas que a gente entrevista. Então, fala um pouquinho da sua trajetória, de onde você estudou e como que você chegou na ideia da empresa. Carol, muito obrigado pelo convite, é ótimo estar aqui. E o meu histórico é um pouquinho diferente do usual que você tem em AgTech. Eu não trabalhei em uma multinacional, minha família não é do agro. Eu nunca tinha trabalhado com agro antes de começar a Terra Magra. Eu fui militar de carreira, fui primeiro tenente engenheiro da Força Aérea Brasileira, me formei em engenharia eletrônica no ITA. Minha especialidade é radares e propagação eletromagnética. E acabei caindo no agro, digamos assim, por meio da Terra Magra, justamente porque a gente viu a oportunidade de usar tecnologia, que é algo do qual o agro é muito carente, na cadeia de valor de insumos. Hoje, a gente usa toda essa expertise técnica, colocamos assim, dos nossos fundadores e do nosso time para conseguir levar crédito para o agro. Que legal. Não, que sorte do agro, né? Ter alguém com essa expertise. E eu acho que, na verdade, é a nova cara do agro, né? A gente trazendo muita gente, na verdade, do urbano para o agro, porque a gente está desenvolvendo muita tecnologia, até muita gente que não conhece muito aí fala, poxa, a gente só vende commodity, mas o que tem por trás, né? A enorme quantidade de empresas que vendem tecnologia para que aquela commodity chegue até os outros países, né? Então, eu acho que a gente criou um mercado muito rico. Vamos, então, falar da Terra Magna. Conta para a gente quais são... Vocês têm dois tipos principais de serviços, né? Que é antecipação de recebíveis e monitoramento de garantias. Vamos começar da antecipação de recebíveis. Conta um pouquinho para a gente como que é esse fluxo, de quem você antecipa, para quem você vende esses recebíveis. Explica um pouquinho para a gente clarear a ideia aqui. Perfeito. Então, a gente começou com um sistema de concessão de crédito e cobrança. Por quê? A cadeia de valor hoje do agro, ela sustenta, digamos assim, o produtor na parte de insumos por meio de vendas a prazo. Então, todo mundo que está ouvindo, eu imagino que conhece o agro, e todo mundo também sabe que grande parte do financiamento de sementes, fertilizantes, defensivos, não são feitos por bancos, são feitos por revendas, agroindústrias, cooperativas, tradings, que fornecem, digamos assim, o capital na forma de insumos para o produtor conseguir produzir e recebem apenas no final. E esse sistema é essencial para a cadeia de valor conseguir conceder crédito com confiança. Porque você não pode conceder crédito no agro como você faz no meio urbano. Não adianta você olhar para o IR do produtor, não adianta você olhar para o balanço do produtor, se ele for uma PJ, que é algo raríssimo ainda no agro. Você tem que olhar para aquilo que é importante para a produção, que é a terra. E é isso que a Terra Magna faz. A gente fornece informações essenciais para o perfil de risco do produtor, para o perfil de risco da operação, para que a revenda saiba muito bem que ela está financiando e possa fazer isso com segurança. E um outro braço, hoje, da Terra Magna, é confiar, a gente confia tanto no sistema que a gente começou a fornecer crédito com base no sistema. Então, hoje, as revendas, as agroindústrias que usam o sistema da Terra Magna têm acesso a financiamento. Financiamento justamente precificado com base nas informações que a gente disponibiliza desse sistema. Então, Carol, eu diria que não é um único, não são dois serviços. É um único serviço, mas que tem tecnologia, um backbone tecnológico por trás. Que legal. E para entender um pouquinho, vocês compram essas, por exemplo, essas CPRs das revendas, né? E vendem para os investidores no mercado, é isso?
Exato. A gente tem uma coisa chamada FDIC, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, por trás da Terra Magna. É um FDIC hoje ainda pequeno, de 50 milhões, mas que já para essa safrinha vai aumentar para 100 milhões e para a safra verão vai aumentar mais ainda. E a ideia por trás disso é justamente, uma vez que o distribuidor ele realiza a venda, ele constitui uma CPR. Essa CPR tem que ter certas características, como, por exemplo, uma área de penhor de soja ou milho. E o que nós fazemos é levar essa CPR para esse FDIC, para esse fundo, que adquire essa CPR. Então, o distribuidor, ao invés de ter a CPR e esperar 6 meses, 8 meses, o prazo safra, para conseguir receber, ele recebe à vista, como ele deveria fazer. O nome é revenda de insumos, não financiador de insumos. E como que é o processo de verificação de crédito? Porque vocês têm esse sistema, né, que você estava comentando, que vocês conseguem avaliar a lavoura. Então, vocês fazem uma avaliação histórica da produção daquela terra, vocês fazem um perfil 1 a 1, ou não? Você já compra um pacote de CPRs, das revendas? Como que funciona esse processo? Uma das grandes vantagens do sistema também, Carol, a gente avalia uma a uma, porque no nosso entendimento, se o risco é menor, a taxa de juros tem que ser menor. A gente tem que precificar isso no mercado. Então, a avaliação histórica, como você mencionou, da área, é muito importante porque isso nos diz qual que é a capacidade produtiva daquele produtor. Muitas vezes hoje, vou pegar crédito, por exemplo, vão olhar, tem um apontamento no Serasa, e quem não entende do agro pode não entender aquele apontamento do Serasa. Pode ter sido uma safra que quebrou, pode ter sido um desentendimento com a revenda que forneceu a semente para ele, que não germinou, e ele vai estar negativado. E é muito importante você conseguir adequar a sua esteira de crédito para a realidade do agro, e não tentar adequar o agro para a sua esteira de crédito. Exatamente. Eu acho que assim, eu conheço muita gente do mercado financeiro e que, assim, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, viu o agro como patinho feio, né? Porque você não conhece, isso há pouco tempo, em 10 anos atrás. Mas agora já surgiram áreas completamente voltadas para o agro, né? Agora eu acho que já saiu de patinho feio, né? E acho que uma propaganda boa aí do nosso setor. E agora, para eu entender um pouquinho o outro lado, como que vocês fazem essa captação de recursos para disponibilizar esse dinheiro em caixa? É recurso próprio, é recurso de investidores? Vou até aproveitar o gancho que você mencionou de o agro ter sido o patinho feio há 10 anos. Eu diria que hoje ele é o patinho feio maquiado, porque as pessoas, um banqueiro, por exemplo, ele tem medo do agro. Ele está certo de ter, Carol, porque se ele não entende aquilo que ele está financiando, ele não tem confiança. E não tendo confiança, não tem como ele fazer, digamos assim, um investimento sólido. E o que a gente faz é justamente trazer clareza. E você só confia naquilo que você conhece. Então, o que a gente faz para captar recursos de investidores, e já respondendo uma pergunta, é recurso de investidores do mercado de capitais. Então, pense assim, bolsa, quando você vai lá em um aplicativo para fazer um investimento, você está no mercado de capitais. Você está vendo um fundo multimercado, por exemplo, você está vendo uma ação. E apesar de, digamos assim, você querer, o pessoal ter curiosidade com respeito ao agro, principalmente por conta da redução dos subsídios e da baixa da Selic, porque a taxa para o agro não caiu de forma geral, ela ficou inelástica com respeito à Selic, o que você tem que fazer é convencer o investidor de que ele está seguro, porque ele não está ali, assim, naturalmente ele acredita muito no agro, mas ele precisa ver para crer, digamos assim. E a gente faz todo esse trabalho de educação mesmo com o investidor, para que ele entenda onde ele está colocando o dinheiro dele. E mais importante de tudo, mesmo que ele tenha essa crença, é importante garantir a rentabilidade dele. E para isso que serve a tecnologia. Você garante segurança tanto na concessão quanto na cobrança do crédito. E aí, quando ele vê no final da safra o resultado do fundo, ele fala: esse negócio de agro é interessante. Que legal, que legal. Não, e a gente agradece o trabalho de vocês por desmistificar, né? A gente aqui do lado do JA, a gente procura fazer esse processo de desmistificação, e vocês também aí, por outro lado, do lado do capital, né, do investidor, que é extremamente importante. Agora, uma curiosidade, tem algum tipo de cultura de produção, soja, milho, café, que vocês busquem mais ou não? É o perfil do produtor daquela fazenda mesmo? Hoje a gente trabalha na parte de financiamento, somente com soja e milho. A gente está diversificando para algodão agora também. E, eventualmente, a gente vai atender outras culturas. Mas tem algumas vantagens de você trabalhar com soja e milho, como, por exemplo,
a liquidez do produto final, o fato do produto ele já sair diretamente do campo pronto para ser vendido. E são coisas que a gente não conseguiria ter com tanta facilidade se, por exemplo, a gente fizesse um financiamento, hipoteticamente, de girassol, por exemplo, não tem a mesma liquidez. Então, a gente é um grande fã, digamos, na Terra Magna, da ideia de sempre dar pequenos passos, mas passos muito sólidos, de forma a nunca queimar o nome do mercado com o investidor. Porque se acontecesse alguma catástrofe, digamos assim, do ponto de vista do FDIC, quem ia estar sendo prejudicado certamente seria a Terra Magna, mas também a cadeia de valor. E o que a gente quer fazer é justamente sumir com esse mau nome que o agro tem com seus credores. Eu acho que essa solidez que você fala, você passou bastante para o mercado, né? Porque vocês já passaram por algumas rodadas de investimento aí dentro, o Maya Capital, né? Já investiu em vocês, entre outras. Eu não sei se você pode falar para a gente quanto que vocês já receberam de aporte, ou pelo menos para que foi investido? É tecnologia, 100% foco em tecnologia? A gente levantou, na nossa história, 2,7 milhões de dólares. A última rodada dela foi a mais significativa, foi de 2 milhões de dólares. Entraram Maya Capital, entraram One VC, entrou a Action, que é um fundo global. A The Yield Lab, que é um fundo global também focado em agritechs, entrou. A gente foi o primeiro e durante muito tempo o único fundo de investimento, perdão, o único investimento deles no Brasil, apesar de o Brasil, teoricamente, ser o país do agro. E a Canary também foi um dos fundos que investiu em nós. O que é interessante de comentar sobre isso é que o que a gente está fazendo é construindo um motor, Carol. Então, a gente está fazendo um motor que consegue levar essas dívidas do campo para a cidade, mas de forma segura e de uma forma escalável. Quando eu digo segura e escalável, significa o seguinte: a gente consegue tanto levar muito crédito para o campo e manter a qualidade desse crédito para que o investidor ele sempre volte. Porque, como todo negócio que envolve confiança, o investidor ele só volta se ele confia. Ele só vai confiar se a gente mantiver aquilo que a gente entregou. Perdão, que a gente prometeu. Não, sem dúvida. E ainda falando sobre essa estabilidade que vocês passam, assim, essa confiança que vocês passam. Hoje em dia teve um boom, né, das agtechs, das fintechs. Como que você vislumbra o futuro? Ou para quem quer abrir, ou para vocês que estão aí já no mercado, o futuro das agtechs, o futuro do relacionamento com os bancos, como que você vê isso? Quando a gente fala de agtechs no Brasil, eu diria que a gente tem que sempre entender que o mercado no qual a gente está. Então, a gente teve algumas levas de agtechs. A gente teve uma leva lá em 2015 que acabou se machucando muito, que tentou desbravar o mercado e que tentou acessar diretamente o produtor rural. E algumas tiveram um sucesso moderado, só que elas descobriram que acessar o grande produtor é como acessar uma empresa, mas acessar o pequeno e médio é francamente impossível. Se a Bayer, se a BASF, se a Syngenta não resolveram o problema delas de distribuição no Brasil e ainda fazem uma grande parcela das vendas delas indiretamente, seja por meio de revendas não cooperativas, quem somos nós, pequenas empresas, com o nosso financiamento limitadíssimo para conseguir resolver o nosso problema de distribuição? Então, não adianta você tentar acessar o pequeno e médio produtor por esse tipo de meio direto. Você precisa alavancar o relacionamento que ele tem com a cadeia de valor. E aí a gente começa a ver outras empresas, tais como a Terra Magna, que alavancam justamente a cadeia de valor para fazer a distribuição dos seus serviços. Então, é muito menos, e é isso para qualquer um que queira entrar no mercado de tecnologia no agro, é muito menos com respeito ao produto que você vai entregar e muito mais com respeito ao meio de distribuição. Outra coisa que é importante é que existe uma cultura muito grande, e tem algumas frases famosas, repetidas assim, ad nauseam, no meio de startups, por exemplo, move fast and break things, se mova rapidamente e quebre coisas. E isso não funciona no agro. O agro ele é intolerante a falhas, porque, diferentemente de um app que trava e você dá um suporte e pronto, está resolvido, se o seu sistema falha no agro, você está ameaçando a vida, a receita de uma família. Então, o produtor ele não tolera esse tipo de coisa. Então, você ir para o campo demanda muito mais solidez, demanda muito mais segurança naquilo que você está fazendo. O aplicativo ele não pode travar, não pode dar tela azul. O aplicador, por exemplo, de pesticida, ele tem que funcionar. Então, tudo isso
acaba contribuindo para uma maior dificuldade e, de novo, é uma questão de aprendizado. Você não pode fazer uma agtech como você faz uma tecnologia no meio urbano. E, por fim, eu diria que existe uma dificuldade adicional, que é a questão do ciclo de safra. Eu brinco quando eu falo com outros empreendedores do meio urbano, novamente, que você tem 12 meses, a gente tem 2 safras. Então, os ciclos, eles são muito importantes e, de novo, não adianta tentar adequar o agro ao que você quer fazer. Você tem que se adequar ao agro. Ah, sem dúvida. O agro agora está passando por uma grande mudança de cultura, né? Eu converso com muitos empreendedores do setor e pergunto, poxa, como que é a receptibilidade do produtor rural com a tecnologia? Acho que a pandemia deu um empurrão, né? Porque hoje em dia não tem até compra de insumos, muitos produtores rurais estão fazendo pela internet, mas a acessibilidade do brasileiro já é muito aberta, né? Mas do produtor rural a gente tinha essa dúvida, mas está cada vez maior, né? E eu acho que é um caminho um pouco sem volta. E também as novas gerações estão assumindo agora os negócios das famílias, né? Que ajuda um pouquinho a mudar esse perfil, né? Sempre melhorando. Uma outra dúvida que eu tenho, para a gente ter uma noção de transação, quanto que vocês já transacionaram em crédito? Em crédito, a gente transacionou 53,5 milhões. Legal. Então, é muito importante diferenciar aquilo que a gente factualmente forneceu como financiamento daquilo que passou pelo sistema. O que passou pelo sistema é infinitamente maior, mas justamente a gente não tem capital disponível ou o perfil de risco também disponível para conseguir alocar 100% disso. Chegaremos lá, Carol. Amém, amém. Torcemos por vocês. E para a gente finalizar aqui, que o nosso tempo é curtinho, vou te fazer uma pergunta que não pode ficar para trás. A pandemia, esse último ano, como que foi para vocês? Foi bom, foi ruim, prejudicou, ajudou? Eu diria que não só para a Terra Magna, mas para grande parte do agro, até a performance que a gente está vendo hoje é uma performance muito positiva. Ela não foi apesar da pandemia, mas ela foi por conta da pandemia. Então, a gente está começando a ver inflação no mercado. Isso vai ajudar o agro. A gente está começando, a gente tem uma taxa de câmbio de 5,5 hoje. Isso ajuda demasiadamente o agro. A gente está vendo uma escassez de soja hoje no mundo. Isso também ajuda sobremaneira o agro. E, por fim, a gente tem uma carência de crédito, uma carência de, digamos assim, outros ativos nos quais investir, que também beneficia o agro, porque o investidor ele tem apetite, ele se força a ter apetite, no caso, para ir buscar fontes de financiamento. Então, eu diria, o produtor rural ele nunca fez dinheiro como ele está fazendo esse ano, e a cadeia de valor ela se beneficia disso completamente, paralelamente. Sem dúvida, foi uma confluência de bons fatores, né? Bernardo, eu quero te agradecer de coração pelo seu tempo. Foi demais a entrevista. Se a gente tivesse mais tempo, a gente ficava aqui um tempão conversando aí, porque realmente eu pesquisei bastante sobre a Terra Magna, como eu faço com todas as empresas que a gente conversa aqui. E é inspiradora. Eu acho que para muita gente que está querendo abrir uma AgTech ou já está aí no mercado, é muito interessante conhecer vocês, ver os seus vídeos, a forma que você explica também, sempre muito didática. E é isso, eu quero agradecer demais de coração por você ter aceito aqui o nosso convite, falado com a gente, tirado as nossas dúvidas aí, e conte sempre com o JA, que é um espaço aberto para o que vocês precisarem aqui. Carol, muito obrigado novamente pelo convite, foi um excelente papo. Muito obrigada.